Olá meus amigos, no Pauta Fotográfica de hoje eu vou te ensinar como editar as fotografias da Sony, especificamente a Sony A7 III, no Capture One. E olha só, a dica quentíssima, um jeito de você ter o Capture One de graça para você editar as fotos da Sony. De graça e legal. Fica aí que eu já mostro para você. Antes de começar, eu queria fazer uma pequena correção sobre o vídeo que eu fiz de primeiras impressões e configurações da Sony A7 III. Me perguntaram assim, mas eu não estou conseguindo, seguindo as tuas instruções, configurar para cada um dos cartões, ela usa 2 cartões, né? Cada um deles ter a gravação de um tipo de arquivo diferente. Segundo o que eu tinha falado. E é porque eu falei errado mesmo, mas é que os menus da Sony são um horror, né? Então, vocês têm que me desculpar. Eu mostrei um lugar que não é o lugar certo. Eu mostrei esse lugar aqui, ó. Câmera 1 e câmera 2. Mas isso daqui serve para você gravar as tuas definições no cartão de memória. Então as configurações que você faz aqui na câmera, as customizações, aí você grava ali no cartão de memória, entendeu? Não tem nada a ver com o negócio de você gravar um tipo de arquivo em um lugar ou em outro. Mas parece que a Sony ela se puxa, sabe, para fazer um menu complicado. As definições de gravação em um cartão e outro estão aqui, ó. Configuração 6. Tá? Menu de configuração 6 e daí aqui, ó, definições de gravação. Aí se você entra aqui dentro, ó, aí tem ali, ó, tá traduzido para o português, né, como ranhura, é o cartão 1 ou cartão 2, entendeu? Aí assim, ó, em um deles está fotografia e no outro tá filmagem. Certo? Então é assim que faz. Se você encontrar furos em alguma coisa que eu falo, por favor, me avisa. Ou também se alguma coisa que eu digo não tá fácil de fazer, ou você não tá conseguindo achar, por qualquer coisa que dê errado, me avisa, porque às vezes eu errei falando alguma coisa. Aí eu já aproveito, conserto, emendo e já vem outro assunto. E o assunto de hoje é o seguinte: como é que eu vou editar as fotografias que vêm aqui então dessa câmera, né? Um breve histórico da minha experiência com a edição. Eu passei uns 10 anos, mais ou menos, fotografando só com arquivos RAW. Desde que eu comprei a minha primeira DSLR, uma Nikon D70, eu fotografei com arquivo RAW até mais ou menos 2008, tá? Em 2008 eu peguei a full frame da Nikon, a Nikon D700, e ela tinha um menu de configurações de parâmetro de imagem tão bem estruturado já, que eu resolvi começar a fotografar em JPG para realmente conseguir explorar o máximo do que uma câmera é capaz de dar somente na câmera, certo? Porque, como vocês sabem, eu sou só professor de fotografia já há muito tempo, né? Nessa época eu já estava dedicado mais a lecionar fotografia. E tem muita gente que fica dizendo assim, mas essa foto só tá boa porque você editou depois. Então eu passei algum tempo explorando todas as possibilidades da câmera e aí eu não fiz nenhuma fotografia em RAW durante 10 anos. Vocês vão me chamar de louco, né? Mas é que assim, ó, foi um método que eu encontrei para ter certeza que eu estava dominando completamente todas as configurações da câmera, tá? Todos os parâmetros de imagem e tendo capacidade de, na hora que eu estava fazendo a fotografia, escolher cor, contraste, balanço de branco, todas as configurações em câmera e não mexer nada depois. Então eu passei 10 anos fazendo isso, tá? Boa parte desses 10 anos fazendo isso foi com a Fuji. E a Fuji tem JPGs maravilhosos. Praticamente nenhum programa consegue fazer o mesmo que a câmera da Fuji consegue a partir de um controle muito bem feito dos parâmetros de imagem a nível de câmera da Fuji, certo? Mas eu cheguei num padrão assim que eu fiquei satisfeito, entende? Eu cheguei num ponto da fotografia diretamente da câmera que isso parou de me desafiar. Então o meu próximo desafio seria voltar a fazer arquivos RAW e editar eles agora com o conhecimento e a experiência de 10 anos configurando tudo na câmera, tá? Então eu vou passar algum tempo fazendo isso a partir de agora,
10 anos talvez? Não sei, né? Dizem que você precisa de pelo menos 5 anos fazendo a mesma coisa para que você consiga dizer que faz aquilo bem feito, né? Talvez eu seja um pouco lento e precise de 10 anos, né? Bom, o caso é o seguinte, então eu vou fazer fotografias em RAW com ela e vou editar essas fotografias. Aonde? Eu não gosto de usar os softwares da Adobe, porque eu não gosto do jeito que eles trabalham com você tendo que alugar o programa. Eu gosto de ser dono do programa, né? Eu gosto de ser dono da câmera, eu gosto de ser dono do programa. Não gosto dessa ideia de ter que pagar por mês, certo? E então eu não uso o software da Adobe já desde sempre, porque na época da Nikon eu usava o Nikon Capture, que era o software da câmera. Na época da Fuji eu não usei software nenhum, né? Eu usava um aplicativo super simples só para redimensionar a fotografia para poder mandar para o mundo. E agora, a primeira coisa que eu fiz foi instalar o software da própria Sony, tá? Para conversão de RAW em JPG ou em TIFF ou PNG, ele converte em vários arquivos diferentes. E é bem legal esse software, ele é gratuito, né? Obviamente, você entra lá no site da Sony, tem lá na aba de downloads. Ele faz um trabalho muito bem feito, eu gostei da qualidade com que ele transfere os arquivos de RAW para outros, né? Só que ele é bastante restrito, ele deixa você fazer o mesmo que você faria dentro da câmera. Eu queria transcender um pouquinho isso e trazer um pouco já da minha experiência com color grade e com trabalho de cores um pouco além, que são coisas que eu tenho estudado para trabalhar com edição de vídeo, porque sou eu mesmo que edito os vídeos dos programas que eu gravo, né? Então eu estou estudando bastante isso para conseguir fazer um trabalho bem feito para vocês assistirem e também, quem sabe, para criar coisas legais num futuro próximo em termos de vídeo. Eu ainda sou muito cru na parte de vídeo para sair fazendo produções mirabolantes e muito grandiosas, né? Mas no futuro, de repente, eu consigo. O caso, então, é que eu comecei a pesquisar qual seria o melhor conversor, qual seria o melhor programa para trabalhar com o RAW da Sony. E olha só o que eu descobri, minha gente. Um programa que, assim, ó, eu acho ele muito legal desde sempre. Eu já estudei ele em outros momentos. Eu nunca tive ele porque é um programa muito caro. Eu estou falando do Capture One, que é da Phase One, aquela marca de câmeras médio formato, de sensores, backs digitais médio formato. E esse programa é fantástico. Eu acho assim, ó, que para trabalhar com cores e também com gerenciamento de imagem, ele é tão bom, ou talvez até melhor, que o Lightroom da Adobe, né? Então, eu fui caçar sobre ele e eu descobri, minha gente, e essa aí é quentíssima, que tem uma versão oficial dele para você mexer com a Sony, e é gratuita. Se você tem uma câmera da Sony, qualquer câmera da Sony, é gratuito, porque ele abre arquivos só da Sony, tá? Arquivos RAW só da Sony. Se você tentar abrir um arquivo RAW da Canon nele, ele mostra, mas ele não deixa você editar nada. Então ele só funciona para Sony. E ele é uma versão express, uma versão assim light, uma versão que não te deixa trabalhar com layers, uma versão que não deixa você trabalhar com uma série de manipulaçõezinhas. Mas eu uso um programa para manipular a imagem, que é o substituto do Photoshop, que se chama Affinity Photo. E eu estou muito satisfeito com ele. Eu não gosto dele para transformar de RAW para outra coisa. Ele não é bom, mas depois que eu salvo já em TIFF ou em JPG, dá para abrir lá nele e mexer com manipulações mais profundas. Coisa que eu raramente faço, né? Mas às vezes eu faço para ser didático, né? O fato é que tudo o que eu preciso, nesse primeiro momento, o Capture One Express for Sony me dá. E pode te dar também se você tiver, então, uma câmera da Sony. Na descrição desse vídeo tem um link para você baixar o Capture One da Sony Express gratuitamente. E esse programa, se você quiser fazer ele virar o Pro,
para a Sony e trabalhar com layer e tudo mais, é baratinho. Eu não vou dizer aqui o valor, porque senão eles sobem o valor amanhã e daí você vai vir me falar assim, ah, mas não tava aquele valor, tá? Mas é muito barato comparado com o valor do programa inteiro. O programa inteiro é caríssimo, é um dos programas de edição de fotografia mais caros que existem, o Capture One. Porque ele é muito bom, né? E ele é super completo. Ele é mais completo que o Lightroom, por exemplo. Você ter uma versão dele gratuita é fantástico, eu fiquei muito feliz com isso. E no programa de hoje eu vou abrir uma fotografia que eu fiz com essa câmera, uma fotografia não bonita, só um testezinho assim, bem bobinho, sabe? Eu fui para fotografar e não estava legal, fiz uma foto só, e vou mostrar o meu fluxo de trabalho, como que eu vou trabalhar no Capture One, para te ensinar mais ou menos das linhas gerais do que esse programa é capaz de fazer na versão gratuita para a Sony, certo? Bom, eu estou aqui com o Capture One aberto, então eu vou vir em importar. E aí ela já está selecionado a pasta porque eu tinha colocado como pré-definição para ele pegar do leitor de cartão, né? Mas se você quiser escolher o caminho da onde está a tua fotografia, fica aqui, ó, nesse item aqui. Aqui você pode escolher várias outras coisas também, como o destino, aonde você vai colocar essas tuas imagens. Eu criei uma pasta chamada Imagens da Câmera e todos os arquivos RAW vão lá para dentro, tá? Aí ele cria um catálogo e já dá para você fazer alguns ajustes. Por exemplo, aqui ó, você pode colocar estilos que são pré-definições, tanto pré-definições que você cria, tá? Que você pode criar, quanto definições que o programa já traz. Né? Isso facilita muito o trabalho. No meu caso eu não vou usar isso, né? Porque cada imagem eu acabo fazendo uma edição diferente. Tá? Então eu vou clicar na imagem e vou importar esse arquivo. E aí eu tenho aqui opções, dar estrelas para ela, ou criar etiquetas para ela coloridas, né? Como qualquer programa que faz a organização das coisas. Não vou entrar muito nesse detalhe porque é igual a todos os outros, tá? Então eu estou aqui com a imagem aberta, por exemplo, ó, eu tenho uma lupa aqui que eu posso olhar os detalhes dessa fotografia. Ou eu posso já cortar ela também, ou eu posso girar ela, tá? Todas essas ferramentas aqui já estão disponíveis desde o momento que você começa a visualizar a tua fotografia. O que eu vou fazer é começar a trabalhar aqui, ó, com esses menus aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, curva, respostas linear, padrão do filme, alto contraste do filme ou sombra extra no filme. Isso aqui você pode mudar tudo depois, tá? Mas para tirar do alto, eu vou colocar no sombra extra no filme. Eu já posso mexer no balanço de branco aqui, por exemplo, se você quiser pegar o conta-gotas aqui e colocar ele já em alguma área, né, você já pode ir trabalhando. Ó, eu cliquei num lugar ali e ficou legal, eu vou deixar assim. Eu já posso alterar questões de exposição também. Tá, aqui, então exposição, contraste, brilho, saturação, esse eu não vou mexer agora. Bom, essa imagem é uma imagem onde eu estou forçando ao máximo o Dynamic Range da Sony, tá? Então eu estou explorando a latitude dela ao máximo. Eu vou colocar os destaques no máximo aqui, a recuperação máxima dos destaques, e as sombras eu vou puxar aqui para um meio termo por enquanto, só para ficar mais fácil de trabalhar com as cores. E aqui eu já tenho claridade e estrutura, que vai melhorar a definição da imagem na estrutura e a claridade vai melhorar o contraste local. Não vou mexer nisso por enquanto. Aqui eu posso colocar, se essa lente fosse uma lente da Sony, eu colocaria o padrão dela aqui, ó. Ela reconheceria já automaticamente, mas não é o caso, é só uma lente de terceiro, então ela não tem o perfil dela gravado aqui no computador. Tá? Eu vou colocar essa imagem aqui em 100% e eu quero que vocês vejam um pouquinho de aberração cromática que ela tem. Essa lente é muito bem controlada em termos de aberração cromática, mas tem uma isca aqui, ó, uma isca nessas áreas de alto contraste lá no morro, lá atrás. No canto talvez seja um pouquinho mais fácil de ver. Ó, conseguem perceber aqui no cantinho? Muito pouquinho, tá? Se eu clicar aqui, ó,
ele corrige, certo? Ó, ele resolve. Eu vou colocar aqui, ó, isso é um negócio legal, você aperta no Alt e clica na ferramenta de voltar. Tem o voltar para cada um dos itens e tem o voltar geral, tá? Então eu vou clicar no voltar só para esse item aqui, ó, tá? Então aqui com a aberração cromática, aqui sem. É muito sutil. Aqui no meu monitor de referência, que é o monitor do laptop, eu consigo perceber a diferença, mas aí no vídeo provavelmente vocês não vão conseguir ver. Se a aberração cromática dessa lente fosse um pouco mais forte, eu poderia trabalhar aqui também, ó, na aberração cromática longitudinal, que é aquela que forma a franja púrpura. Essa lente tem um pouco de vinheta a mais, tá? Então eu poderia dar uma melhorada nela aqui, ó. Isso aqui já praticamente corrigiu toda a vinheta da imagem, mas eu acho que essa imagem aqui vai ficar bom mesmo sem a correção, tá? Então eu não vou mexer nisso. Eu posso corrigir a distorção da lente também, posso fazer já rotações nela, posso fazer cortes nela, mas não vou mexer em nada disso agora. Eu vou vir aqui na aba de cores, e é aqui que a coisa começa a ficar bem divertida. No Capture One Pro, isso aqui é muito mais elaborado, mas nesse básico, nesse Express, já dá para brincar bem legal, tá? Então o que eu vou fazer é usar o conta-gotas e vou selecionar as cores que eu quero alterar. Então a primeira cor que eu vou alterar é esse azul aqui, ó. Então ele tem o banco aqui, ó, do azul, tá? Ele tem as informações aqui desse azul, que está selecionado aqui. Eu posso aumentar ou diminuir o leque de cores que também vão ser alteradas junto com esse ponto aqui, tá? Eu vou deixar isso daqui bem restrito nesse caso, porque eu quero afetar exatamente esse ponto aqui desse azul, tá? Daí eu tenho a cor original aqui e a cor resultante aqui. O que eu vou fazer é mexer na matiz, esse azul eu vou deixar ele com menos violeta, ele vai ficar mais azul, como é o azul do céu mesmo. Eu vou aumentar um pouquinho a saturação dele e eu vou diminuir um pouco a luminosidade dele. Vamos ver como é que estava antes e o depois? É só você apertar aqui, ó. Você tira a seleção desse azul especificamente ou você coloca. Agora o que eu vou fazer é modificar os amarelos. Então eu cliquei aqui, ó, num amarelo. Esse amarelo está um pouquinho esverdeado, veja aqui no original, ó, que ele está um pouquinho esverdeado. Eu vou jogar ele um pouco mais para alaranjado. Então tudo que está dentro dessa fatia aqui, dessa pizza aqui, ó, ele está sendo influenciado pela minha mudança. E eu vou fazer então a matiz disso daqui ficar mais alaranjada. E eu vou aumentar a saturação disso para ficar um laranja bem vibrante, tá? E a luminosidade eu vou dar uma baixadinha para dar mais contraste. E agora eu vou vir aqui na última opção, ó, que ele vai mexer globalmente com todas as cores ao mesmo tempo. Eu vou mexer geral aqui, ó, primeiro para você ver, tá? O que eu quero é essa sensação aqui, ó, de diferença maior entre o tom de brilhos alaranjados nas nuvens e o tom de azul no céu. Então se eu jogar tudo para cá, eu tenho um contraste muito maior. Eu vou vir um pouquinho, bem sutil, tá? Vou vir um pouquinho aqui para cá. Certo? E é isso daqui o que eu queria mexer com as cores. Eu poderia aqui trabalhar com o preto e branco também, né? Habilitar o preto e branco e trabalhar com os filtros dentro do preto e branco, tá? Mas não é o caso também, essa fotografia eu não vou mexer com ela em preto e branco. Apesar de que ficou bem legal isso aqui, né? Mas não vou mexer com isso daqui agora. Agora eu vou vir e vou trabalhar com a exposição dessa fotografia, tá? Eu vou ampliar ela aqui nas altas luzes e vou trabalhar primeiro com o gráfico dos levels nas altas luzes, mas eu não quero que estoure isso daqui. Então eu vou ficar analisando os detalhes aqui nessa área, que é a área mais clara, para evitar que eu estoure. Eu vou puxar um pouquinho o gráfico aqui. Ó, aqui estourou já. Eu não quero que estoure. Então eu vou ficar aqui, ó. E eu vou trabalhar um pouquinho também com a suavização dessas altas luzes
Ok? Aqui eu acho que está com outro contraste ideal nas altas luzes. Tem um pouquinho de suavidade, né, que acaba tirando o contraste, então tem que tomar cuidado para não mexer demais com essa parte aqui de cima. Quanto mais você puxa para lá, mais você perde o contraste. Aqui nas sombras, se eu puxar, ó, lava completamente a imagem, não é isso que eu quero. Então eu vou deixar ela aqui e eu vou colocar aqui o suficiente para eu não perder detalhe. Vai ser aqui no 3. E posso trabalhar com essa ferramenta de realce das sombras para ir trabalhando com os tons intermediários, na verdade, tá? Então aqui eu vou puxando ele para cima e ao mesmo tempo eu vou vindo aqui no Levels e vou puxando esse gráfico um pouquinho cada vez mais para o lado para ir aumentando o contraste. Eu acho que isso aqui ficou legal. Vamos dar uma olhada nisso aqui em 100%, ó. Eu gostei da aparência que ficou, tá? Eu poderia trabalhar, ao invés de levels, poderia trabalhar com as curvas também. Eu poderia trabalhar agora com a saturação geral, ó, fazendo uma meleca assim, né? Será que um pouquinho de saturação a mais só? Não, eu acho que eu gostei mais dela zerada. Vou deixar ela zerada, tá? Depois que eu trabalhei aqui na exposição, eu costumo voltar um pouquinho nas cores para dar um toquezinho ali de repente no balanço de branco, tá? Então eu posso dar uma amareladinha geral ou uma azuladinha, bem sutil agora. E eu acho que eu vou colocar uma isquinha a mais de amarelo. Ok, acho que isso daqui ficou bem legal. E por fim, aqui na parte de edição, eu posso trabalhar agora com a nitidez e com o ruído. Nesse ponto aqui, eu vou trabalhar com a claridade, porque assim, ó, essa fotografia foi feita com o ISO mais baixo da Sony, praticamente ruído zero. Eu não vou mexer nesse padrão, por enquanto, eu vou mexer sim com a claridade. Eu gosto de usar o método neutro. A claridade eu vou puxar um pouquinho mais, isso vai dar um pouquinho mais de contraste local. Eu vou usar aqui um 20 alguma coisa. Vamos olhar isso daqui e ir acompanhando em 100%. Eu não gosto que apareça esse halo aqui, ó. Tá vendo? Esse halo aqui é ruim. Tá? Se eu puxo demais a claridade, eu dou mais ênfase para esse halo. E é aí que eu volto aqui na nitidez, ó, e vou tirar um pouco. Então estava em 180, eu coloquei em 90. Isso fez com que tirasse o halo que está aqui, sem prejudicar demais o restante da nitidez da imagem. Aqui no último item, eu mexo nos metadados para organizar essa fotografia. Então, por exemplo, aqui, ó, essa é uma fotografia de pôr do sol, é uma paisagem, e ela é em Florianópolis e tem dunas. Aí eu selecionei essas palavras-chave para fazer a indexação depois de busca. Se você quiser criar mais uma palavra-chave, é só você incluir ela aqui, e aí você vai ter o teu catálogo de palavras-chave aqui para você poder escolher. Então a fotografia está pronta, está catalogada. Vamos olhar ela como que ela era antes. Então ela aqui pronta e como ela era. Saiu da câmera assim, depois que eu mexi ficou assim. Legal, né? Dava para fazer isso daqui na câmera? Dava. Principalmente com a Fuji, provavelmente você teria um resultado muito semelhante a isso diretamente da câmera, porque você viu que eu não fiz nada muito assim, maluco, né? Eu fiz coisinhas muito sutis. Aí você pode exportar aqui, né? Então eu posso selecionar o destino, no caso aqui eu deixo sempre nas imagens, que é a pasta onde eu tenho todas as fotografias prontas, tá? Eu posso alterar aqui o arquivo que eu vou usar. Nesse caso aqui, ó, tá com TIFF 16 bits, que foi a última exportação que eu fiz. Eu vou colocar o JPG normal. Ele já vai para 8 bits aqui, eu posso mexer na qualidade, no perfil de cor de saída. O meu perfil de cor de entrada é o Adobe RGB, o de saída é o sRGB, porque isso daqui vai para a internet daí, né? Posso dimensionar ou não. Ou posso abrir já direto, ó, posso selecionar aqui um programa para abrir depois. Então, por exemplo, assim, se eu quisesse fazer uma manipulação mais com camadas e recortes e coisas assim nessa fotografia, eu poderia abrir no Affinity Photo. Então ele salvaria e, ao mesmo tempo, iria abrir nesse programa aqui para daí eu fazer
outras alterações. Então, se fosse o caso de abrir ou exportar, eu usaria essas ferramentas aqui, certo? O que eu quero mostrar para vocês é um negócio muito legal aqui, ó, que é o seguinte: depois da tua fotografia pronta, quando você vai passar para a próxima, no caso eu não tenho uma próxima aqui, né? Mas se fosse passar para uma próxima, você viria aqui, ó, copiar ajuste. Quando você abrir a outra fotografia, se fosse uma fotografia muito parecida com essa, você viria aqui, ó, e aplicar ajustes. E aí tudo que você fez nessa fotografia aqui vai para aquela outra. Isso não é genial? Isso é muito legal, né? Então isso facilita também muito o trabalho de edição. É assim, portanto, que eu vou trabalhar com as minhas fotografias a partir de agora, né? Todas as fotografias que você vê aí no roteiro fotográfico, por exemplo, ou em algum outro programa que eu fizer, vão ser tratadas a princípio dessa maneira, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau!